Intolerância geralmente está associada a alguns ingredientes, algumas reações que são rápidas, né? Quando a gente pensa em cutânea, pode até se assemelhar a uma picada de abelha. Você viu, tem paciente que toma, por exemplo, para ficar mais fácil, exemplificar vacina, e ele fica super inchado muito rápido, né? A alergia alimentar, ela pode ter forma rápida, né? O início do prurido, mas geralmente demora alguns dias para o tutor perceber mesmo essa alergia. Por isso que o diagnóstico demora tanto tempo para a gente conseguir concluir. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Especialista na área. Ô Mari, conversa com a gente então, conta um pouco como que é a sua rotina, né? Quantos casos você identifica, como que eles costumam chegar para você, esses pacientes? Então, muita gente acha que a maior parte dos cachorros que tem qualquer tipo de alergia ou diarreia é alergia alimentar, né? Então, ela é muito super diagnosticada. Quando a gente vai olhar na literatura, que a gente olha casos de alergia alimentar, em relação a todos os tipos de atendimento na clínica de pequenos animais, ela equivale para cães 2%, sabe? Para gato um pouco Muito menos pouco, até. né? É muito pouco. Mas aí a gente fala, não, mas na minha rotina é mais. Eu Aí, identifico beleza, né? muito mais. É. Falei, não, então tá, acho que a gente tem que fazer mais levantamentos tal. E aí a gente até foi, né, nos nossos atendimentos do hospital público, que a gente atende na nossa pós-graduação na Anclivepa, que a gente atende muitos casos. Então já tem, nesses últimos anos, tem mais de 1.000 casos atendidos. E aí quando a gente vai ver a suspeita de alergia alimentar, né, reação adversa ao alimento, a gente tem um grande número. Mas quando a gente acompanha os casos até o final, a gente vê que não. Porque tem muito erro de diagnóstico, né, Sté? Então, assim, o animal tem diarreia, a pessoa muda a dieta e ele melhora da diarreia. Aí a gente acaba diagnosticando alergia alimentar. Ou ele tá coçando, muda a dieta, põe uma ração própria para alergia, ou faz uma caseira hipoalergênica, né, que as pessoas acabam falando, e ele melhora. Só que aí nunca é reexposto ao alimento anterior. E aí o animal, ele ficou bem, mas não sabe se ele ficou bem porque ele já ia ficar bem, ou ele ficou bem porque teve tratamento medicamentoso, ou ele ficou bem porque realmente ele tinha alergia alimentar. Então ela é muito super diagnosticada, né? Agora com o nosso estudo que a gente faz a triagem bem criteriosa, a gente vê que muitos animais realmente não têm alergia alimentar, eles têm para alteração de pele, eles são atópicos também, ou alergia alimentar, eles precisam de algum imunossupressor, antibiótico, depende do caso, né? Não é só alimentar. Mas tem alguns casos que são alimentar clássicos, né? Mas não são tantos igual a gente pensa. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Bionatural Sensitive, alimento para peles sensíveis com superproteína de insetos. Bioorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion. O primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. A gente vê muito também, né, na rotina, assim, às vezes o tutor chega pra gente e fala, ele tá comendo já uma dieta hipoalergênica, né, ele já tá no tratamento, porque ele tem alergia. Mas aí você vai investigando, vai conversando mais, você pergunta, mas você dá um bifinho? Você dá uma comida caseira? Você dá um petisco? Dou, claro que eu dou. Não adianta nada, né? Não, e aí dá ração hidrolisada,
E aí fala, ele não come a ração pura, então eu coloco um pouquinho de arroz com frango. Aí fala, "Ah, mas ele já estragou a dieta inteira." Eu acho que as pessoas não conseguem entender um pouco o princípio. Eu acho que essa é a nossa função aqui, a gente vai abordar bastante sobre como funciona esse tipo de dieta, mas eu acho que para a gente introduzir, né, então, o que que você consegue, direcionar e caracterizar como que esses pacientes chegam normalmente? Como que eles chegam para atendimento? O que que eles apresentam ao clínico? Normalmente, quando a gente pensa numa suspeita para a gente fazer a triagem, o paciente que tem alergia alimentar, ele pode ter vários tipos de manifestações. Então, ele pode ter manifestação dermatológica, ou reação, manifestações gastrointestinais. Tem na literatura já alterações respiratórias e sintomas neurológicos, mas são relatos de caso, então não é uma coisa que a gente tem muita incidência, são artigos únicos, assim, até o momento não tem muita incidência disso. Mas as alterações dermatológicas, elas sempre estão associadas com prurido, então sempre tem coceira, né? Tanto para cão quanto para gato. Cão pode coçar o corpo inteiro, mas existem algumas regiões mais sugestivas para alergia alimentar, então principalmente região axilar, perianal, vulvar, né? Nas fêmeas, ouvido. Tem cão que faz só otite, às vezes um lado Uhum. só, e otite de repetição. Aí quando a gente questiona o tutor, fala, ele não tem nada na pele, mas ele tem dor de ouvido todo mês. Então, esse é um caso que a gente pode pensar em triagem alimentar. No gato, ele tem muito prurido, e o prurido é bem localizado na maioria dos casos, né? Não são todos, mas na maioria na face, pescoço. Então, ele coça muito, e aí é até confundido com sarna, né? Porque é Uhum. muita coceira. E também no gato, ele é confundido com dermatite psicogênica, porque às vezes o gato ele começa a arrancar o pelo em uma determinada região. Só que o tutor nunca vê. Ele só vê que tá faltando pelo. E aí ele associa, quando eu não tô, ele tira, então ele é ansioso. Então é muito subdiagnosticado dessa forma. E para trato em gastrointestinal, bem o básico: vômito, diarreia, um refluxo, alteração nas fezes, né? Não só diarreia, mas às vezes constipação também pode estar associada em alguns casos, mas é mais comum a gente ver diarreia, uma colite e vômito. E começa repentino, é crônica, como que você identifica mais? Para a gente pensar em alimentar, a gente pensa em mais crônico, né? Não um episódio único. Então, diarreia é um episódio único, é importante tratar como diarreia aguda, mas se esse quadro vai se repetindo, aí a gente pode ter essa suspeita alimentar. E é o que a gente estava falando de erro diagnóstico, às vezes é isso: o animal teve uma pulga, tem uma coceira, e aí já faz toda a triagem alérgica e ele melhora, porque concomitante com a dieta, fez antipulga. E para diarreia também, fez um probiótico, da dieta, e ele melhorou. E ele vai melhorar de qualquer forma. Então, isso que a gente tem que diferenciar, o agudo do crônico, né? Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. E aí, como que a gente diferencia isso de uma intolerância? Porque muitas vezes pode ser, né? Intolerância geralmente está associada a alguns ingredientes, algumas reações que são rápidas, né? Quando a gente pensa em cutânea, pode até se assemelhar a uma picada de abelha. Você viu, tem um paciente que toma, por exemplo, para ficar mais fácil, exemplificar vacina, e ele fica super inchado muito rápido, né? A alergia alimentar, ela pode ter forma rápida, né? O início do prurido, mas geralmente demora alguns dias para o tutor perceber mesmo essa alergia. Por isso que o diagnóstico demora tanto tempo para a gente conseguir concluir. E de alimentação pode ser até, por exemplo, uma intolerância à lactose, né? Então, o animal, ele tomar o leite e ele ter diarreia. E não é que ele tem alergia do leite,
Ele tem alergia, ele tem intolerância à lactose, não tem a quantidade de lactase suficiente, né? Então, essa é a diferença. Quando a gente pensa em intolerância, é uma coisa mais aguda, rápido. Comeu, teve diarreia. Comeu, teve coceira. E quando a gente pensa numa reação adversa ao alimento, que encara as duas, mas quando a gente pensa em alergia, a gente tem mais a causa imunológica, e aí demora um pouco mais para o diagnóstico. Eu acho que aí é bem legal da gente conversar e contar isso para os veterinários, né? Porque muitas vezes a gente não consegue identificar isso na rotina tão fácil. Então precisa fazer um tratamento prolongado, né? Conversar bastante com o tutor, entender qual é o histórico alimentar desse animal, porque muitas vezes eles não sabem nem dizer de onde começou, como começou, né? E é bem a questão da otite mesmo. Eu já peguei alguns casos que o animal só tinha otite, né? E o veterinário fica ali, fica tratando, e na verdade não é. Na verdade é uma alteração alimentar e que precisa ser investigada mais a fundo, né? E também a questão do histórico, porque o histórico, para uma anamnese, eu acho que para uma anamnese alimentar a gente leva aí pelo menos uns 40 minutos conversando, né, para identificar tudo que o animal já teve contato, tudo que ele, né, pode ter alguma reação. É uma enfermidade bem complexa, né, da gente conversar. Sim. E o bom você falar isso também, desse histórico alimentar, é muito importante, que eu já peguei vários casos de pessoas que estão dando uma dieta caseira desbalanceada, então deficiente em vários nutrientes, e o animal ele não tem alergia alimentar, ele tem uma dermatose nutricional. Ou seja, porque está faltando vários nutrientes, e aí ele começa a fazer hiperqueratose, piodermite de repetição, faz otite, começa a descamar, e aí fala, eu tô dando alimentação natural, que é mais saudável. Será que é mais saudável? Se você não põe a suplementação, ela com certeza vai ser pior que o pior ração do mundo. Então, isso é um mito muito grande. Às vezes a gente só adequa a suplementação e nem tinha alergia. Então, isso eu acho que fica uma dica para os médicos veterinários. Se o animal está comendo uma dieta toda desbalanceada, não pensa ainda em alergia alimentar, pensa no básico. Vamos balancear. Pronto, tá balanceada e continua coçando, continua tendo prurido, continua tendo diarreia? Sim, vamos pensar numa alergia alimentar, aí a gente faz a triagem alimentar. Mas não começar tudo junto, porque se você balancear a dieta caseira desbalanceada, mesmo que você use uma proteína única, ou ele vai melhorar. Ou usar uma ração hipoalergênica, vai melhorar, porque você está nutrindo do que ele está deficiente. Então, isso confunde. Pode fazer? Pode, mas depois você tem que fazer a provocação para você ter certeza se ele tem alergia alimentar. Então, esse é um erro bem comum, porque às vezes a gente fica desesperado, tentando resolver, a gente vai atirando para todos os lados. Tudo bem se a gente fizer a provocação depois, mas tem que lembrar que às vezes o tutor não vai querer fazer a provocação depois, né? Porque a provocação é uma reexposição, é um risco. A gente vai saber se deu certo se ele tiver a reação. O tutor vai falar, eu não, já resolvi o problema, eu não quero que meu animal passe por isso de novo, né? Imagina, ele pensa, realmente, é todo, né, é um desgaste psicológico, financeiro, a gente entende, mas eu acho que a nossa função também é alertar para o tutor o quanto é importante, né? Porque eu costumo pensar a longo prazo, né? Às vezes esse animal, ele teve aí foi diagnosticado, né, com uma hipersensibilidade alimentar quando ele tinha ali uns 4, 5 anos. Quantos anos você ainda quer viver com esse animal? Muitos, né? Ele vai chegar numa fase que ele vai ficar idoso, ele pode ter uma outra enfermidade concomitante, sei lá, uma doença renal. E aí aquela dieta que ele estava comendo o resto da vida dele, aquele tempo todo da vida dele, já não se encaixa mais nesse perfil. Já não se encaixa mais nessa próxima fase, que ele tem outras enfermidades associadas, né? Então aí a gente tem que partir para outros ingredientes, uma nova formulação, escolher melhor os nutrientes que esse animal vai precisar. Então aí é muito importante a gente saber ao que ele realmente é alérgico, né? O que Senão realmente... você vai testar quando ele está doente já. Aí não tem como, tipo, né? Ele já tá com doença renal e você vai ficar testando. Não, e você vai desestabilizar um paciente que já está desestabilizado. Imagina, é muito complexo, né? Eu acho que é nesse ponto que eu sempre tento conversar com os tutores. Gente, não pensa no hoje. Eu entendo que hoje
ele tá bem, hoje a gente conseguiu resolver, hoje tá ótimo, financeiro, eu entendo tudo isso. Mas quantos anos você ainda quer ter ele? Né? Quantos anos você ainda quer viver com ele? Então, daqui a muitos anos, talvez ele tenha alguma enfermidade. E aí sim eu vou precisar, né, de outros ingredientes, com uma nova composição nutricional, e aí eu vou precisar alterar essa dieta. E aí eu vou saber o histórico dele. Então, eu acho que é nesse sentido que é importante a gente fazer. Mas o diagnóstico não é fácil de ser fechado. Você concorda? É, concordo, mas eu acho que esse é a melhor forma da pessoa aceitar provocar, porque ela fica pensando no futuro mesmo. Mas eu já notei que os tutores que têm animais com alteração gastrointestinais são mais assíduos do que dos que têm prurido. Porque incomoda mais, né? Diarreia e vômito do que coceira. Coceira a pessoa se acostuma. Então eles, comer um pouquinho, vai coçar. Agora o que tem diarreia, porque desidrata, fica mal, tem que ir fazer fluidoterapia. Esse tutor, ele é mais assíduo, eu percebi isso. Não, mas realmente, né? A gente entende, a gente conhece tudo também. É que não tem como a gente fugir como veterinárias, né? De fechar o diagnóstico e dar um melhor conforto para aquele animal. Você, na sua casuística, você identifica alguma raça que ela é mais característica, que ela é mais predisponente? Tem algumas raças que são citadas, né? Mas na minha casuística eu atendo muito animal pequeno. Então, em York eu tenho bastante com essa alteração, Spitz, Golden eu também tenho, mas aí os Goldens eles vão para ração hidrolisada mesmo, eles não respondem tão bem à dieta caseira, não é que eles não respondem, né? É um volume muito grande, É o que eu acaba ia ficando falar, é muita coisa, sai muito muito caro. caro. Então, a maioria dos meus Goldens que eu atendo, eles acabam indo para a dieta hidrolisada mesmo. E acho que são essas mais, os pequenininhos. Gato, você pega bastante? Então, gato, eu atendo pouco gato, né? Porque os especialistas de felinos acabam atendendo bastante gato. Mas os que eu atendo, que já antigamente a gente não tinha muito alimento hidrolisado para gato. Então, só tinha uma marca, às vezes se o animal não aceitasse essa marca, ele não ia continuar comendo. Então, muitos dermatos encaminhavam para mim para tentar fazer a dieta caseira para o gato. Mas a minha experiência nunca foi boa. Então, às vezes faz a dieta de restrição, eles funcionam bem, tipo, comem, aí quando você adiciona o suplemento não come, aí depois começam a selecionar os ingredientes, aí começam a perder peso. Então, assim, eu nunca tive boa experiência com gato comendo caseira. E eu já atendi gatos filhotes, que a gente tentou fazer caseira, porque a tutora queria, ela ia a cada 20 dias no consultório, então, assim, ela era super regrada, mas deu certo 4 meses, depois começou. Depois ele não quis mais. Eram 4 gatos. Um não comia tal coisa, o outro não comia tal coisa, outro não comia tal coisa. Eu falei, eles estão crescendo, eles não podem não comer os nutrientes que eles precisam, tal, era filhote, tá? Aí a gente desistiu. Então, assim, eu não tenho experiência boa. Aí dizem, quando você atender desde pequeno é melhor. Eu atendi 4, não foi boa. Então, assim, a minha experiência não é boa com caseira para gato. Os que eu atendo não comem. E aí, quando o tutor fala, não, ele come, eu falo, então tá, o que ele come? Eu vou me basear no que ele come e faço. E aí não dá certo também. Então, eles comem pouco. Quando a gente dá única, eu nunca tive boa Eles experiência, comem uns né? pedacinhos, né? Quando aquilo se torna a alimentação principal, a única refeição, é muito difícil. O volume também acaba sendo grande. E o gato ainda tem umas coisinhas, né? Você colocou ali no pote, ele comeu na hora, mas o que sobrou, ele não quer Não mais. dá para deixar. Não dá para deixar, né? O cachorro ainda você consegue fazer ele comer na hora e tudo, ele tem esse hábito. Agora o gato, ele vai comer um pouquinho, daqui a pouco ele vai voltar, já vai ter formiga, já azedou, ele não quer mais. Não quer, aí você congela, descongela, não quer. Eu acho difícil. Eu acho que eles selecionam muitos ingredientes. E aí, quando a gente tenta se basear no que eles selecionam, eles mudam de ideia, mudam o que eles querem. Me aconteceu várias vezes, então não tenho mais experiência. E aí, toda vez que me procuram para fazer, eu falo, não, eu posso fazer, formular, a gente formula 5 minutos, rapidamente, a gente está acostumado a fazer isso. Mas eu falo, pela minha experiência, não funciona. O que a gente pode tentar é fazer um mix feeding. A gente faz com seca, úmida e comida. E aí eu tento fazer uma proporção para eu não precisar suplementar. Ou
suplemento uma quantidade pequena. E isso dá certo. O meu creme de chuchu, sucesso na perda de peso, assim, adoro. Até na dieta de restrição, que às vezes não tem sachê para gato, e ele tá comendo hidrolisada, às vezes eu coloco um creme de chuchu, misturo com um alimento seco, aí eu deixo ele molinho, às vezes, aí eles aceitam super bem. Porque chuchu não tem gosto. Então, Não. o que você misturar vai pegar o gosto. É esse o segredo. Se dá o chuchu puro, é sem graça. Agora, se misturar com um sachê, ou com a seca, ou moer, assim, todo mundo que eu falo, fala, tá bom. Aí depois me manda mensagem, muitos alunos. Nossa, professora, eles comem. Eu falei, eu tô falando que é a revolução, esse chuchu. É o único Isso é o alimento que creme de funciona. chuchu? É colocar. Você pega, cozinha o chuchu bem e aí bate no mixer igual um creme, que se você pôr o chuchu em pedaço, não corta. Não Então eu come. faço tipo um creme, põe até sal e aí mistura. Tem animal que aceita no alimento seco e tem animal que a gente mistura um pouquinho de úmido só para dar um sabor, que aí dá um volume grande. Eles aceitam super bem. É muito E ajuda difícil na o gato que não aceita. saciedade, né? Sim, e o tutor vai estar dando alguma coisa que ele quer dar. Nossa, maravilhoso. Eu não conhecia o creme de chuchu. Meu creme de chuchu. Muito bom. Eu acho que a gente falou bastante sobre a dieta de provocação, mas acho que é importante a gente explicar como que ela funciona, né? O que seria a dieta de provocação, em que fase ela vai acontecer. Acho que é importante a gente começar desde o começo, né, Sté? Então, assim, como que você falou quando a gente suspeita e como que a gente faz esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, o padrão ouro até o momento é a dieta de eliminação. O que é isso? Elimina tudo e oferece um único alimento. Então, ou você oferece a dieta caseira, que aí você tem que escolher uma proteína inédita, aí por isso que essa anamnese é longa, para tentar ver qual proteína o animal nunca foi exposto. E isso a gente inclui medicamento, petisco, tudo que ele tentar, ou uma coisa que ele nunca comeu. E quando você fala nunca comeu, ele nunca comeu mesmo. Nunca teve contato, nem quando era filhote. A gente tenta, mas é uma coisa que é difícil, porque às vezes ele já comeu todas, né? E aí muita gente acaba indo para uma linha mais exótica, carne de rã, canguru, jacaré. Só que aí a gente tem outro problema. Então a gente pode tem um problema, né, que é bem estudado nos Estados Unidos desse fornecimento de uma proteína gourmetizada, que é a proteína muito diferente que a gente não está acostumada. Então, tem alguns casos associados com cardiomiopatia dilatada. Então, eu tento inédita sempre ir nessas diferentonas. O que acaba sendo mais peixe e carne suína e coelho. Cordeiro também dá para a gente fazer. O problema do cordeiro é caro. Tem algumas regiões do Brasil que parece que é mais em conta, assim, mas pelo menos eu moro em São Paulo, ele é bem caro. E os cortes que tem nos lugares, ele é muito gorduroso, bem gorduroso. Então, eu já atendi vários animais que comiam o cordeiro e tinha o colesterol bem aumentado, e aí a gente modificou, a gente conseguiu resolver sem medicamento e não tinha doença endócrina, nada. Então, eu evito um pouco o cordeiro, não como ração, mas como alimento. E peixe, qual você identifica melhor, assim, qual peixe? Tilápia. Eu gosto muito da tilápia. Acho fácil de achar, fácil de fazer. Agora, cachorro grande, eu acabo usando muito cação, posta de cação, porque é mais barato. E eu tive bons resultados. Então, são os dois que eu acabo utilizando mais. Só que tem um problema, peixe. Cachorro muito seletivo. Então, vai pegar um maltezinho seletivo, score 3, 4, mas quase 3. Eu não garanto que ele vai comer durante todo o período da dieta de eliminação peixe. Então, aí eu acabo tentando o filé mignon suíno. Eu gosto muito do filé mignon suíno, que dá um volume grande e ele tem quase nada de gordura. Às vezes esses animais têm hiperlipidemia associada. Então, eu gosto bastante. Mas, muitas vezes, suíno não é uma proteína inédita. Se a gente pegar a composição de muitos alimentos comerciais, já estão colocando torresmo, essas coisas. Sempre falo, não faz isso comigo, porque ficou limitada. Sim, a gente vê nos rótulos, né? Tem bastante já a utilização de suíno.
E aí, ou também, se a pessoa não quiser fazer com dieta caseira, pode fazer também com proteína hidrolisada. A proteína única não é utilizada para o diagnóstico. Depois a gente pode oferecer e tal, depois do diagnóstico. Mas assim, se você oferecer uma dieta, uma ração com proteína única, o animal melhorar, ótimo. Se provoca, ficou pior. Então ele tinha. Mas se ele não melhorar, não pode dizer que ele não tem. Pode ser que você não escolheu a proteína adequada para ele. Então, o ideal certo é fazer o diagnóstico com proteína hidrolisada por pelo menos 6 semanas. Então, ele tem que fazer por 6 semanas para ver se ele apresenta melhora. Se ele tiver melhora parcial por 6 semanas, a gente faz até 8 semanas, ou às vezes até 12, se a gente fica na dúvida. É importante, Esther, que o veterinário ele estabilize o paciente para fazer a dieta de restrição. Tá? Então, se ele tiver uma piodermite, uma infecção de pele, ele não vai sarar se você tirar o alérgeno, porque ele tem bactéria. Então, você tem que tratar a doença, pode fazer a dieta de restrição concomitante, mas se você não tratar, não vai melhorar. Não vai melhorar de jeito nenhum, porque ele está com a infecção, né? Então, isso é bem importante. E tomar cuidado com diarreia também, descartar o básico. Eu já vi várias dietas que foram encaminhadas para fazer dieta de restrição, e quando a gente faz um snap de giardia, dá positivo. Então, pode ser que o animal tenha uma enteropatia crônica, mas naquele momento ele está com giardia, aí a dieta não vai melhorar. Então, é importante sempre fazer esses diferenciais. Parece bobo, mas é bem básico. Às vezes o tutor fala, mas ele sempre tem essa diarreia. Pode ser que ele tenha enteropatia crônica, e aí ele fica mais susceptível a pegar a giardia. Entendeu? Sim, então, a gente tem que fazer sempre essa triagem. Mesmo que seja crônico, pode estar concomitante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, oferecer por 6 semanas. E aí, esse é o diagnóstico. Melhorou das manifestações clínicas, a gente pode pensar, sim, ele tem alergia alimentar. E aí, é a questão que a Esther perguntou. E aí, como que a gente faz a provocação? Porque, assim, às vezes melhorou, que ele ia melhorar mesmo, e passou um tempo ele ia melhorar, ou, sei lá, pensei em pele, estava numa estação do ano, a primavera, cheio de pólen, o animal tem alergia de pólen e tem coceira. A inspetora dieta de restrição ficou na dúvida, fez 3, 4 meses, acabou a primavera, não tinha mais pólen, ele melhorou. E aí não era dieta. Então, essa é uma associação que acontece. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, para provocar, para gato, 7 dias, né, pela literatura, é o período que ele vai voltar a ter manifestações clínicas. Eu acabo fazendo 10 dias, porque tem alguns relatos que nos primeiros dias a coceira, o prurido é muito discreto. E aí o tutor pode subestimar e aí não dá o período certo. Então eu faço 10 dias para ter certeza. E para cão, a literatura sugere 15 dias, eu faço 20. E aí eu faço o seguinte, eu não mudo 100% a dieta. Tem gente que acaba mudando 100% a dieta, eu tenho medo. Então, eu acabo fazendo o seguinte, para cão. Nos primeiros 10 dias, eu faço, se for dieta caseira, metade da proteína que eu quero testar com metade da proteína que já está testada e está tudo bem. Metade das calorias, né? Eu calculo as calorias que seriam vindas da carne, né? E aí eu divido nas duas. Aí eu vejo, se não tiver piorado nada, aí, beleza, depois de 10 dias, aí eu dou 100% da proteína. Porque eu já notei que tem animal que não reage com pouca quantidade e tem animal que demora mais tempo para reagir. E tem animal que um pouquinho reage muito. Muito, E aí desestabiliza. Então eu prefiro ir devagar, eu vou com calma. E com a ração eu faço a mesma coisa. Eu ponho metade da quantidade da ração que ele comia anteriormente, com metade da proteína hidrolisada que a gente já testou, 10 dias. Fiquei na dúvida e tal, aí depois de 10 dias eu ponho 100% com medo no coração. Mas, geralmente, os meus pacientes, isso é bem... Na literatura eles põem vários períodos tal, mas os meus pacientes, pela minha casuística, né, Mariana Porsani et al., eu notei que demora, às vezes, de 7 a 8 dias para a gente começar a ver essa manifestação clínica, para o tutor perceber. Eu só tive um paciente do nosso estudo, que 3 dias, mas ele fez uma lesão enorme, foi rápido. Ele é o melhor paciente de estudar alergia alimentar. Ele é rápido. Foi bem característico, né? É bem característico, mas de todos os pacientes foi um. Tinha uma outra que ela demorou quase 20 dias para ter o sintoma e para fazer a lesão, e foi pouco, sabe? Então, a gente teve que colocar uma quantidade muito grande da proteína que realmente ela tinha alergia.
Então, depende do animal. Por isso que é importante fazer essa provocação e não seguir só essa literatura que a gente tem de 15 dias. Porque hoje em dia estão surgindo novos trabalhos que às vezes só dizem até 30 dias, porque tem uma resposta tardia. Então, a gente tem que esperar. Sim, tem que ter paciência. E aí fez a exposição, né? Se o animal não reagiu, a gente fecha o diagnóstico. Desculpa. Fez a exposição, se ele não reagiu, a gente, né, não tem alergia. Se ele Provavelmente reagiu, não se você voltar à alimentação que ele já comia. Se você testar uma coisa ainda que ele nunca comeu, é importante testar outras coisas, né? E aí, se ele reagiu, volta tudo lá para trás. Se ele reagiu, o que eu falo é volta pro alimento neutro, que é o que a gente já determinou, que ele não tem alergia, e aí ele vai estabilizar rápido, porque o tutor vai mudar rápido, né? Ele começou a ter reação, ele já muda, então não vai ficar naquele quadro crônico, com um monte de alteração. Então ele já vai se recuperar rápido, e aí a gente mantém a dieta prescrita, e aí pode fazer novas provocações. Todo mundo fala que tutor tem medo de fazer provocação, realmente tem. Mas os meus, eles me procuram para fazer a provocação. Eles querem aprender a fazer provocação. Então a gente provoca com várias coisas. Mesmo que coma ração, eu já provoco várias coisas. Às vezes a gente provoca com petisco, que o tutor quer dar uma bolachinha ou um petisco. Eu falei, não, a gente pode provocar com o que você quiser, desde que seja todo dia por pelo menos 15 dias. Essa é a regra. Não adianta dar uma vez só. E você tá tendo boa aderência com as provocações? O pessoal tá... Sim. Eu tive um paciente até interessante, porque muita gente fala em alergia de cenoura e a gente não tem nada na literatura e a gente não sabe tal. Mas você acredita que eu tive um paciente que ele só reagiu com cenoura e frango? E foi testado separado e assim, perfeita a dieta de provocação. O tutor segue a risca, tem funcionário que faz, era caseira. Foi só a cenoura e foi depois de 6, 7 dias. Ele começou a ter muito vômito, não logo depois que comia, e otite. Interessante, E aí, né? Porque é muito difícil a gente ver. Sim, eu tinha falado pra ele, acho que cenoura não, isso é coisa que as pessoas falam. Ele, não, Mariana, eu já testei da outra vez, tal. E aí foi de novo. Eu falei, nossa, então realmente ele tem. Mas assim, eu já vi muito veterinário falando, eu falo, não tem essa evidência, mas eu notei que nesse animal a gente teve essa reação. Mas é um caso que eu tô falando, né? Então, é uma coisa só para saber, porque às vezes na dieta de restrição, a gente quer pôr um legume achando que ele não vai dar nada. Dentro. Então eu tento colocar só chuchu ou abobrinha, porque é água pura, né? O resto eu não ponho, não. Legal. E você comentou sobre proteína hidrolisada. O que é a proteína hidrolisada? Como que ela funciona? Para que ela serve? A proteína hidrolisada, né, ela é uma proteína que ela é quebrada em micropartículas e o corpo não vai responder com um alérgeno. Então, por exemplo, nos mastócitos a gente tem os receptores, né? Quando o animal tem alergia à proteína, do frango, por exemplo, tá lá o receptor, o frango se acopla, vai ter degranulação, vai liberar histamina. Então, o animal vai ter as manifestações clínicas. Agora, mesmo que o animal tenha alergia de frango e ela foi hidrolisada, ou seja, o frango foi quebrado em epítopos, em várias partículas pequenininhas, tá lá o receptor. Aí o frango não consegue se ligar, porque ele é pequenininho. E aí o animal não tem essas manifestações clínicas, ele não desencadeia sintomas. Então, tem vários tipos de hidrólise, né? No Brasil, aqui a gente tem hidrólise de peixe, hidrólise de soja, hidrólise de frango e hidrólise de pena. E todas funcionam bem legais, assim. Eu gosto bastante de proteína hidrolisada. Que mesmo que seja uma proteína hidrolisada de frango, se for hidrolisada, pode ser usada. Sim, depende da tolerância do animal. Quanto que ele tolera dessa hidrólise? Qual o tamanho do epítopo que tem que ser para não acoplar de cada animal? Não sei te responder, porque depende do animal, é uma resposta individual. Então, às vezes, tem hidrólise de frango que são maior, 3.000, 5.000, e tem umas que são menores, menos de 1.000. Então, quanto mais quebradinho, menos chance de ter. Mas menos de 5.000 ele já é um alimento hipoalergênico, o animal já responde bem. Uma coisa que eu acho que é um erro grande também na hora de fazer o diagnóstico às vezes o veterinário fornece uma ração hidrolisada seca, de proteína hidrolisada de frango, por exemplo, e aí ele pega outra marca de úmida de proteína hidrolisada de soja.
porque tá escrito hipoalergênica, e ele vai misturando. E aí, às vezes, a dieta de eliminação, o animal não tem resposta. Mas será que ele realmente não tem alergia alimentar? Ou será que uma das duas hidrólises que você testou, ele não funcionou bem? Então, eu falo que na dieta de eliminação é uma hora que a gente tem que ser muito controlador. Porque você tem que saber exatamente o que ele está comendo. Até misturar duas marcas, você pega um alimento seco, hidrolisado de frango, e pega a úmida, hidrolisada de frango de outra marca, tem outros componentes, não é só hidrólise que tem lá. Então, eu sempre uso a úmida como provocação depois. Por isso que eu uso muito creme de chuchu ou de batata doce, às vezes, que é para ajudar. Se o animal está acostumado sempre a comer úmido com seco, então eu tento fazer isso. E não falando mal de dieta caseira, prescrevo muito, mas eu, pela minha experiência, os meus pacientes respondem melhor no controle de prurido e o controle da enteropatia crônica com proteína hidrolisada, assim. Digestibilidade é muito boa, funciona super bem, assim, na minha experiência funciona bem. Porque qual o problema da dieta caseira? Às vezes você oferece 2 ingredientes, no meio do caminho o animal enjoa. A ração ela é trabalhada na palatabilidade, então é bem mais difícil dele enjoar. Outra coisa, aí funcionou os 2 ingredientes, você tem que pôr o suplemento. Suplemento não tem jeito de não feder e não ter sabor, porque a vitamina é mineral, eu falo, é um gosto salgado, azedo e amargo, porque a vitamina é mineral e sódio, não tem como não ser. Cheira um suplemento humano, é fedido mesmo. Então os tutores querem que não tenha cheiro. Tem uns que tem muito odor que melhora o cheiro para a gente, mas não para eles não. Eu vejo que tem um de baunilha e todo instrutor fala, esse não cheira ruim, mas às vezes o cachorro também não come. Eu falo, mas não tem gosto, eu experimento. É diferente, né, o olfato e o paladar deles. Então, eu acho que o problema da dieta caseira na dieta de exclusão ou até a prescrição é essa. Você não pode variar muito, pra você tentar, o animal enjoa, come o suplemento, não come, e aí se não comer o suplemento, aí sim a gente vai ter a dermatose nutricional e realmente não vai melhorar nada essa pele. Então, é uma coisa que acontece com frequência. Recentemente eu fui num workshop e eles estavam falando sobre, né, a exposição de dieta, alteração, alergia alimentar. E eles chegaram num consenso que uma dieta só para fazer diagnóstico é pouco. O que você acha sobre isso? Eu acho que já estão falando bastante sobre isso. Se não funciona sobre dieta, vamos tentar outra ainda. Sim. Se der certo, ótimo. Mas se não der certo, não quer dizer que não é. E também estão falando muito de testes alérgicos, né? Eu ia chegar neles. Que eu não vou responder, porque é meu pós-doc, eu não sei. I don't know ainda. Não sei. Conte-me sobre os testes alérgicos. Qual a sua opinião? O que você acha sobre eles? Eu não sei ainda, tô brincando. Mas assim, eu sei o que eu leio. Mas na minha rotina tem um pouco. Mas esse é o meu pós-doc, né? Então, por que eu escolhi isso de pós-doc? Porque realmente eu quero essa resposta. A gente já tá acabando de falar que é super trabalhoso fazer a dieta de restrição, de provocação. Tem muitas coisas envolvidas, tem manifestação clínica envolvida, tem tutor que tem que gastar mais dinheiro. Então, assim, se eu não precisar fazer, vai eliminar, acho que uns 80% dos meus problemas profissionais. Então, se eu não precisar fazer dieta de alimentação, para mim é muito melhor. Não é a implicância que eu tenho dos testes. Mas, até o momento, o padrão ouro é a dieta. Não caiu isso ainda. Até com os trabalhos, né, de outros testes alérgicos. O skin prick test, que é aquele que faz os pontinhos e coloca o alérgeno, ele é para resposta imediata. Então, a gente sabe que no cão tem muita resposta tardia associada. Se o seu paciente for responder a resposta tardia, ele não vai reagir. E outra coisa errada nesse teste, as pessoas interpretam errado. Então, de acordo com a literatura, ele é mais fiel, né? Acho que é 90% de especificidade. Não tem problema com essa palavra. É com o negativo. O positivo é 60%. E muita gente foca no positivo. E é 60%, tem 40% de chance de estar errado esse positivo. E aí a pessoa, às vezes ele é alérgico a tudo. Aí eles falam, faz uma dieta só seguindo o teste. Mas não tem até batata, que não tem relato de alergia de batata. Aí no teste, às vezes, tem alergia de batata. Então, assim, se você vai usar o teste, às vezes vem para mim, eu uso,
mas eu sigo o que é negativo e uso para fazer a dieta de eliminação. Infelizmente, não exclui a dieta de eliminação. Mas como a gente disse, você acabou de falar, às vezes a gente tem que testar mais de uma dieta. Se a gente tiver um teste que eu consigo direcionar o ingrediente, me ajuda. Então, eu acho legal. Com certeza. Eu perguntei até por questão da hidrolisada, né? Porque você falou, às vezes depende da tolerância do animal. Às vezes ele testou com uma hidrolisada que é de aves, de frango, e não teve uma boa resposta. Você iria para uma outra hidrolisada de soja, de pena? Sim, eu sempre vou. Sempre vou para outra. Então aí você testa 2 dietas mesmo. Testo sempre, e às vezes elas têm um perfil diferente, tem alguns alimentos que, pela minha experiência, falam, esse é mais palatável, esse dá um volume menor, esse eu tenho úmida, esse tem menor gordura, esse tem menor caloria. Então, é importante, acho que todo mundo conhecer todo o portfólio que tem no Brasil, para você saber como que você vai trabalhar. Então, porque não é, eu gosto mais de uma, essa tem menos gordura e tal, mas essa é muito cara, talvez esse animal o tutor não consiga. Essa aqui tem saco grande, tem mais disponibilidade. Essa outra aqui é de peixe, já testei peixe, a hidrólise vai bem, é mais calórico, o volume é menor. Mas esse paciente tem hiperlipidemia, não posso, entendeu? Então, acho que é importante a gente conhecer os alimentos. Com certeza. Eu acho que essa é uma das maiores dicas, né, que a gente pode dar, porque os veterinários precisam aprender um pouquinho sobre as dietas, digamos assim, de forma geral. E que conselho? E tirar também os mitos, assim, Você já perguntou, já falei, tô ansiosa. Fala de novo, vai. Não, pode falar. Que conselho você daria para esses nossos colegas veterinários que estão pegando esses casos agora que tem tido uma casuística, eu digo cada vez maior, porque a gente está diagnosticando de forma mais correta, né? Mas ela sempre esteve aí. Eu acho que primeiro tirar os mitos que tem. Nem toda alergia é de frango. Então, esse eu já ouvi bastante de tipo, ele tem alergia alimentar, não dê frango. Eu tenho um paciente que tem alergia à carne bovina e não tem alergia de frango. Então, alergia, para saber, independente de qual proteína, você tem que testar. Tem que fazer a dieta de eliminação, ou até a gente ter linfoproliferação, aquele teste disponível, que ainda é só para fins acadêmicos, mas ele sim funciona, mas dá um trabalho, dias fazendo, eu tô fazendo, mas é o único que funciona, ainda não tem disponível, se um dia tiver, ótimo. A gente tem que fazer a dieta de eliminação. Então, assim, não tem jeito de fechar diagnóstico de alergia alimentar no paciente que está com alteração clínica, então está com lesão, tem que tratar, está com diarreia, tem que tratar, faz a dieta concomitante. Depois que o animal está estável, você acha que ele tem alergia alimentar, fortes indícios, você tem que fazer a provocação. Então, assim, não dá para falar alergia alimentar baseada num alérgeno mais comum, sem fazer a provocação, sem fazer a eliminação. Isso é a minha dica. Nem tudo que parece é. Com certeza, Mari. Eu acho que era isso, a gente conseguiu fazer, né, um panorama bem legal dessa enfermidade. Eu acho que a gente tem que estar sempre com os olhos muito abertos e atentos. Às vezes é só uma otite que recorrente, pode ter algum fundinho a mais ali, que muitas vezes o tutor não consegue identificar. Sempre lembrar o tutor de que é uma dieta que tem que ser única durante toda a fase de diagnóstico ali, a gente precisa ter o comprometimento. E eu acho que essa é a parte mais difícil, conversar com o tutor e fazer com que ele tenha esse comprometimento, que ele não vá dar outro tipo de alimento, que no dia que tiver um churrasco em casa, ele vai separar o animal, porque às vezes os colegas não entendem e vai tudo ladeira abaixo o nosso diagnóstico. Então eu acho que é nesse sentido. Foi muito gostoso, prazeroso trabalhar com você, conversar com você hoje sobre essa enfermidade. Espero te encontrar mais vezes e estamos aí abertos para quem quiser alguma dúvida, alguma pergunta, manda depois pra gente que a gente responde pelo Instagram. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada. Até a próxima.